Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo, mais um pós-jogo. Então, se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí? Dá uma clicadinha aí, se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a impulsionar nossos vídeos aí no YouTube. Ativa o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe o vídeo, que isso é muito importante também. Então vamos lá para o nosso pós-jogo. Vasco 1, Vila Nova 0. Que jogo sofrido, que jogo feio, que jogo duro de se assistir, né não? Meu Deus do céu. Vasco passou aí um sufoco enorme para ganhar essa partida aí, né? E a gente precisa separar algumas coisas. Primeiro, o resultado em si. O resultado em si foi ótimo. O Vasco se aproxima cada vez mais no G4, se eu não me engano, entra no G4 aí, claro, vai depender de uma combinação de resultados, mas o importante é estar ali no bolo ali, com diferença mínima, né? Melhor do que se estivesse a 8, 9 pontos do G4, que não é o caso. Então, em termos de resultado, foi importantíssimo, tá? Importantíssimo essa vitória aí. Agora, em termos de rendimento, complicado. Essa partida aí deixou bem claro e nítido os defeitos que o Vasco tem e que a gente vem falando aí ao longo dos nossos vídeos e das nossas lives, né? A dificuldade absurda do Vasco de propor jogo, e isso vem desde o ano passado. Então é um problema que vem do ano passado, que deveria ter sido solucionado e não foi solucionado com as contratações que fizeram, que eu falei também em minhas lives e nos meus vídeos, que esse time foi mal montado. Por que, Eduardo, você está falando que o time foi mal montado? Vamos analisar a partida de ontem, por exemplo. O Vila Nova ele deu a posse de bola para o Vasco, né, e buscou o contra-ataque. E o time do Vasco ficava girando bola de um lado para o outro, sem ter poder de infiltração, sem ter jogadas em profundidade, que a gente vem falando a exaustão aqui. E isso passa muito pela falta de jogadores com essa característica, de dar profundidade às jogadas. Então, o Vasco joga com o Zeca que é lateral esquerdo, mas é destro, e o tempo todo ele gira o corpo para dentro, afunila a jogada e vira a bola para a direita. Não se dá profundidade pelo lado esquerdo do campo. E quem joga lá pela ponta, no caso ontem, né, ficou intercalando aí entre Marquinhos Gabriel, às vezes com o Sarrafiore. Nenhum dos dois deram profundidade à jogada, até mesmo o próprio Léo Jabá, que rara foram as vezes, né, que ele deu profundidade pelo lado esquerdo. Então, o nosso ataque pelo lado esquerdo é praticamente morto. Então, o time fica só virando bola para a direita, fica capenga pela direita. E na direita não se tem um jogador com característica do drible, de quebrar linhas. Então por isso que o Vasco teve, né, extremas dificuldades ontem contra o Vila Nova, girando bola de um lado para o outro, tentando agredir, mas não conseguindo nada. O jogador que mais se aproximava disso e mais conseguia fazer alguma coisa nesse sentido de quebrar linhas era o Juninho, mas aí é uma característica dele. O Juninho é um volante com características diferentes dos outros volantes no elenco. Ele gosta de carregar a bola em velocidade, ele tem a característica do drible, então ele não dribla, ele abre o espaço e carrega a bola para cima do adversário. Ainda toma decisões erradas, normal, mas isso ele vai evoluir com o tempo. Mas é o único jogador com essa característica. Ele se movimentava o tempo todo, dava o drible, conseguia abrir o espaço, mas na hora de tabelar com alguém, o Vasco com extremas dificuldades de fazer tabelas simples, de prender a bola no ataque. Quando o time está pressionado, isso acontece em pelada, gente. Isso acontece em pelada aí, em campeonato de bairro. Quando o seu time está sendo pressionado, né, que você rouba a bola e lança no atacante, é fundamental o atacante prender a bola. Por quê? Você dá um respiro para a defesa do time, para o sistema defensivo do time, dá tempo do time sair lá de trás da pressão, né? O atacante tem que prender a bola. E o Vasco já tem dificuldade de roubar a bola. Quando rouba a bola, entrega muito fácil para o adversário. Por isso que o Vasco foi pressionado pelo Vila Nova aí no final do jogo, né? Em busca do empate, que o Vila Nova, sabendo dessa dificuldade, achou que dava para empatar o jogo e foi para cima do Vasco. E o Vasco sem condições de acertar o contra-ataque,
poucas vezes acertou o contra-ataque. Quando acertava o contra-ataque ali, tomava a decisão errada na maioria das vezes. Teve um lance do Léo Jabá, né, que o Figueiredo, que mais uma vez jogou mal, tocou a bola para o Léo Jabá bateu de canhota para fora, né? E o Vila Nova nos contra-ataques assustou bastante. Muito passa pelo baixo poder de marcação do Vasco, pela lentidão na recomposição defensiva, principalmente do seu Rômulo. Pois é, já aos 2 minutos de jogo, se eu não me engano, né, o Vila Nova acertou um contra-ataque e o Rômulo teve extremas dificuldades para fazer a recomposição defensiva. Né, que ele, para correr atrás do cara, o cara passou na frente dele e ele fazendo um esforço absurdo na recomposição defensiva. E o cara foi e chutou a bola. Logo aos 2 minutos, o Vanderlei espalmou a bola. Teve um outro lance, se não me engano, aos 20 e poucos minutos. A mesma coisa, a lentidão absurda do Rômulo na recomposição defensiva. É um jogador que tem qualidade com a bola no pé, joga de cabeça erguida, tem tranquilidade na troca de passe, principalmente quando está sendo pressionado, diferente do Andrei, que se atrapalha e perde a bola. Ele tem essa qualidade, só que está muito abaixo ainda, né, do que a gente precisa ali para ter um alto poder de marcação na frente da zaga. E com isso deixou um espaço para o time do Vila Nova atacar. No segundo tempo, o Lisca fez algumas modificações que infelizmente entraram e não jogaram bem, tanto o seu Andrei, quanto o MT, quanto o próprio Galarza. Não é à toa que no último minuto, no último lance praticamente do Vila Nova, né, os 4 foram envolvidos, os 4. Miranda, Galarza, MT e Andrei. Numa troca de passe rápido do Vila Nova, o cara chutou com perigo para fora, com o Vanderlei veio pagando geral. Por quê? Deram um espaço absurdo para os caras triangularem e chutar para gol, né? Então, assim, o Vasco é um time extremamente frágil no sistema defensivo, em termos de poder de marcação. Dá muito espaço para o adversário, faz recomposição defensiva de forma lenta, dando espaço também para os contra-ataques. Os meios adversários vão praticamente no mano a mano com a nossa defesa, e isso vem desde o ano passado, que não foi consertado com essas contratações. Não se sabe se vão chegar outros nomes, né, se vão vir reforços, pelo perfil da diretoria, né, de priorizar custo em termos de qualidade. Se vier algum reforço aí, não esperem reforço de peso, até porque o clube não tem dinheiro para isso. A realidade é essa, né? A situação financeira do Vasco é muito difícil e o Vasco não tem dinheiro para isso. Talvez o que nos dá uma esperança de repente chegar um jogador bom é pelo fato de ele estar no meio do ano, né, na melhor janela aí, janela internacional. Geralmente tem jogador brasileiro que está esquecido lá fora, jogando em campeonatos europeus e que quer retornar. E o Vasco obteve sucessos recentes aí nesse tipo específico de contratação. Nenê, Maxi Lopes, o próprio Leandro Castan, Guarim. Então foram jogadores que estavam lá fora, né, e que o Vasco conseguiu trazer de graça, pagando apenas salário. Então fica aí a esperança de repente chegar um jogador nesse perfil aí, com qualidade técnica acima da média nesse perfil, vindo de graça com o Vasco pagando salário. Fora isso, muito difícil o Vasco trazer um jogador bom, até porque jogador com qualidade comprovada, nenhum clube libera seus melhores jogadores. E 2, se liberar, vai querer, grana. E grana é o que o Vasco não tem. O Vasco entrou agora no G4, né? E sim, por mais que o rendimento esteja muito ruim, entrou agora no G4. A filosofia dessa gestão foi achar que o time estava bom o suficiente para conquistar o acesso, né, de forma tranquila, né? E que, segundo eles, tem o melhor elenco na Série B. Então, com a chegada do Vasco no G4, será que eles vão contratar? Ou será que eles terão, assim, uma urgência em contratar? Ou vão apostar todas as fichas nesse elenco mesmo aí? O que vocês acham? Eu acho muito arriscado, tá? Eu acho muito arriscado. O campeonato está extremamente equilibrado. Nem à toa que a diferença de vitórias, por exemplo, o primeiro colocado, que é o Náutico, até antes dessa rodada do Vasco, tinha 8 vitórias. O Vasco tinha 7 e estava lá em 9º, 10º. 7 vitórias. Então tá tudo embolado. Então, assim, é um campeonato extremamente difícil, extremamente equilibrado. O time do Vasco não apresenta rendimento
a ponto de passar uma confiança para a torcida e a ponto de passar uma confiança para a torcida de que vai conseguir várias sequências de várias vitórias, que é isso que um time precisa para poder conquistar o acesso. São várias sequências de várias vitórias. 3, 4 vitórias, depois empata uma, perde uma, depois mais 3, 4 vitórias, né? E o Vasco não conseguiu ainda fazer essa sequência de vitórias no campeonato, né? Entrou no G4 agora, dependendo da rodada pode até sair, mas vai estar próximo ali, mas o Vasco nunca conseguiu se consolidar no G4. E isso passa uma mensagem bem clara, que o time precisa de reforços para poder conseguir essa sequência de vitórias aí. É um risco que se corre, não se contratar, né? O rendimento está muito ruim, apesar disso o Vasco vem conseguindo conquistar os resultados, principalmente dentro de casa. Se eu não me engano é o 4º ou 3º mandante aí, né, em vitórias dentro de casa, só que precisa ganhar fora de casa também. Ganhou contra o Vitória, agora vamos pegar o Remo fora, outra partida que não vai ser muito fácil, né? Então o Vasco precisa engatar uma sequência de vitórias fora de casa para poder se consolidar aí no G4. Do mais foi isso, em termos de rendimento muito ruim, né? Essa dificuldade do Vasco em criar jogadas não é de hoje que isso acontece, né? Isso passa muito pela falta de agressividade dos atacantes de lado de campo. Geralmente quando se tem uma partida dessa que o adversário joga com 2 linhas de 4 jogando no contra-ataque, você tem que virar o jogo o tempo todo, tipo para-brisa. Virar a bola, ter paciência, né? E virar a bola de um lado para o outro, buscando jogadas em profundidade, jogadas pelo lado do campo, né? Principalmente no 1 a 1, na questão do drible, porque o drible você quebra a linha de marcação, a primeira linha de marcação, e você, consequentemente, abre um espaço no sistema defensivo do Vasco. O Vasco não tem jogadores com essa característica. E isso é a prova clara de que o elenco foi mal montado. A gente tem que recordar que no início do ano, né? O critério que foi usado para a contratação do Marcelo Cabo é que ele era um treinador experiente na Série B, né? E que tinha condições tanto de montar um time reativo para jogar no contra-ataque, como um time propositivo para propor o jogo, né? Se esse foi o critério usado, as contratações deveriam ter sido feitas com o objetivo de atingir esses critérios, e não foram feitas essas contratações. Contrataram, por exemplo, o Léo Jabá, que é um jogador que tem como zona de conforto a velocidade, jogar em profundidade. Ele não tem a característica do drible. Para jogo reativo, excelente. E para jogo propositivo, você precisa jogar contra adversários retrancados com 2 linhas de 4, precisando do mano a mano ali. Foi contratado jogador com essa característica? Então isso prova claramente que o elenco foi mal montado. Esse foi o nosso pós-jogo, valeu pelo resultado e pelos 3 pontos e pela entrada no G4, mesmo que de forma temporária, mas vai ficar coladinho ali. Agora, pelo desempenho, é bastante preocupante, foi um jogo duro de se ver, um time que só ataca pelo lado direito porque não se tem o lado esquerdo, jogadores entrando num rendimento muito ruim, foi o caso do MT, o próprio Andrei, o próprio Galazza, que não entrou bem, né? Jogadores que entraram como titulares, né, que apresentaram um rendimento ruim, por exemplo, o garoto Figueiredo, que até hoje não fez uma partida boa sequer, né, mas também não tem como cobrar muito. Os jogadores que são irregulares por natureza, como o próprio Sarrafiore e o próprio Marquinhos Gabriel, então, em termos de desempenho, foi bastante preocupante. Vamos ver como vai ser daqui para frente. Eu, particularmente, sem reforços, eu não espero mais nada desse time. O desempenho vai ser esse aí mesmo, dificilmente vai mudar, né, se não tiver reforço. Talvez tenha um acréscimo de rendimento ali quando o Lisca tiver tempo para treinar, que ele ainda não teve tempo para treinar esse time aí, tá na base da conversa. Quando a gente tiver umas 2 semanas cheias aí em sequência e tiver tempo para treinar, de repente a gente pode até conseguir aí uma melhora de rendimento. Se essa melhora de rendimento vai nos proporcionar a gente entrar no G4 e se consolidar ali, só o tempo dirá, a gente vai ter que esperar para ver aí. Esse foi o pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Vai passar na tela nossas redes sociais, se inscreve lá para a gente bater um papo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!